Olá, estamos de volta aqui com o Jornal da Manhã pela Jovem Pan em 100,7 e a gente vai estar batendo um papo no dia de hoje com o Hermano Tércios, que é secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações aqui do nosso país. Bom dia, Hermano, seja muito bem-vindo ao Jornal da Manhã. Bom dia, Mozinho, bom dia, Natália, bom dia, Maria Clara, bom dia a todos os ouvintes aqui da Rádio Jovem Pan. Hermano, você está participando aqui das atividades do G20 e, em paralelo a isso, vai realizar a Blitz da telefonia móvel. O que consiste essa Blitz, o que ela é, como funciona e qual o propósito central? Bom, a Blitz ela é uma avaliação da qualidade do serviço, né, que a gente chama banda larga móvel ou banda larga no celular, mais comumente conhecido. Então a gente avalia como está a qualidade, né? A gente está fazendo essa avaliação em todas as capitais do Brasil para ver de fato se o serviço que está sendo entregue para a população é um serviço de qualidade. Então, assim, é bom também sempre esclarecer que esse trabalho de avaliação de qualidade é feito periodicamente pela Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, em todos os 5.000 e poucos municípios do Brasil, mensalmente. Só que é uma avaliação mais macro, que a gente chama. Ela pega os problemas mais graves. Quando tem um problema muito grave, pega e a agência vem notificando as prestadoras para melhorar esses problemas. Só que quando a gente faz a Blitz, a gente percebeu, né, recebemos queixas lá no Ministério, de cidades que aparentemente estavam com uma avaliação boa, na média, mas que tinha muita gente reclamando, não da cidade inteira, mas de um bairro específico, de uma região da cidade. E aí a gente percebeu que a gente precisava fazer algo mais detalhado, que a gente chama um pente fino, né? Uma análise mais pormenorizada. Então essa Blitz é uma análise detalhada da qualidade do município, né? Separando por regiões da cidade, para que a gente possa ver cidades que às vezes estejam com a média boa e a média às vezes mascare um problema específico de uma região da cidade. Ô, Hermano, por exemplo, detectando essa problemática ou essa falta de rede, aspas, podemos dizer assim, como o Ministério atua? Existe alguma notificação? Existe alguma punição? Como é que isso funciona na prática? Então, na prática a gente tem algumas formas diferentes de atuação, né? A primeira é a gente fazer depende do nível de problema que foi detectado, tá, Mozinho? Então, se a gente verifica um problema menor, dá uma notificação para corrigir. Depois eu vou até falar melhor como é que é o processo dessas notificações. Mas a gente pode, primeiro, fazer uma notificação de correção. Tem uma segunda etapa que a gente pode também falar melhor, que é um selo de qualidade. Então, a gente vai acabar essa Blitz, vai emitir um selo de qualidade das prestadoras. E aí a gente também faz o que, usa uma palavra até que está na moda, né? Empoderamento. Dá um empoderamento do consumidor, dele poder decidir, porque muitas vezes o que acontece, né? O consumidor reclama, olha, eu estou com um sinal horrível na minha cidade, mas às vezes não é a cidade, é uma prestadora específica que ele está usando, que tem um sinal pior e tem outras opções, ou seja, ele pode resolver o problema mudando de operadora, né? Simplesmente mudando. Então a gente vai apresentar os selos para que o consumidor saiba, porque às vezes ele só usa dele e não sabe das outras, né? A gente, para que ele saiba, né, quem tem melhor qualidade na cidade, se for o caso mudar, essa é a segunda opção. E a terceira opção, daqueles problemas muito graves mesmo, da gente, né, aplicar multa, medida de obrigação de fazer e coisas desse tipo mais graves. Ô, Hermano, essa Blitz, ela consiste nesse diálogo tete a tete com o consumidor, com o usuário? É uma pesquisa de campo em alguma região, em alguma localidade? Como a Blitz ela é feita, ela é praticada? Não, ótima pergunta. Então, a Blitz são medições técnicas, tá? Então são aparelhos que a gente coloca, na verdade são 6 aparelhos que vão numa plataforma grande, que vão num carro, tá? A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, faz esse trabalho em parceria conosco, com o Ministério das Comunicações. O Ministério criou a política, né, e a agência dá esse apoio. Ela traz os equipamentos, às vezes de outros locais do país, né? Não temos em todas as capitais, monta, são 6 celulares, um fixo na rede 4G e outro na rede 5G. Eu falo 6 porque nós temos, né, 3 grandes prestadores. Então, 2 celulares avaliando a rede de cada prestadora. Roda na cidade toda e aí faz medição de 2 coisas principais. Primeiro é o nível de sinal, para ver se tem cobertura ou não, né, naquele local. E o segundo é a qualidade, que a gente mede a qualidade com a velocidade de conexão. Porque às vezes a pessoa fala, não tem sinal aqui, mas
tem sinal, mas se tiver muitas pessoas, para a capacidade da rede for menor do que a quantidade de pessoas, dá congestionamento. Às vezes a pessoa acha que não tem sinal, mas é um congestionamento. Então a gente precisa saber exatamente qual é o tipo de problema para poder atacá-lo da maneira correta. Acontece muito isso, né, Natália, Maria Clara, caro ouvinte, quando a gente está no local público, né? Verdade. Num evento, muito cheio, tá, né? muito cheio, né? Isso. Enfim, são questões que a gente pode falar com propriedade, porque somos usuários diários, né, da questão desse meio mobile, né? Depende disso, né? Extremamente importante esse trabalho do Ministério, da Secretaria, fundamental. Ô, secretário, vocês levam, para fazer essas medições, ou os locais, vocês levam em consideração o volume de reclamações que chegam na Anatel? Como é que vocês avaliam, assim, a partir do que vocês seguem em campo para fazer essas medições? Sim, levamos sim, Natália. A gente escolheu aqui em Maceió, região metropolitana, Maceió e Rio Largo, vão ser feitas medições em 21 locais, tá? E justamente escolhido nesse critério que você falou, locais que a gente, né, tem recebido alguma reclamação de algum problema de qualidade, alguma prestadora, e também locais mais movimentados, né, e tudo mais. Mas é bom deixar claro que a gente não vai medir só nesses 21 locais, nesses pontos. No caminho entre esses 21 pontos, vai ser feita a medição também. Os pontos especificamente onde a gente demora mais para pegar uma, que a gente chama amostra estatística mais confiável. Mas no caminho vai ser medido, ou seja, a cidade de Maceió e Rio Largo vão ser, na verdade, divididas em 21 regiões, e cada região vai ter uma avaliação específica. Olha, essa região aqui está bem, está mal. Porque a gente faz isso? É como eu disse, se a gente divide, imagina, 2 regiões só, na cidade, ou antes, como é na avaliação periódica da Anatel, né? A cidade como um todo. Aí tem um lugar que está bom, compensa, um lugar ruim, na média fica bom, e a gente não enxerga aquele lugar pior. Não é o extrato real, podemos dizer assim. Não é real, A gente tem que dividir em 21, então quanto mais regiões a gente dividir, mais real vai ser o extrato. Claro que a gente não pode dividir muito mais do que isso, porque senão não teria como, né, tempo hábil para fazer o trabalho, que é ser um trabalho de uma semana aqui. Mas é isso, a gente pega por reclamações, divide e dá uma avaliação de cada uma dessas 21 regiões que a gente está dividindo. Maria Clara Gomes. Secretário, a Blitz da telefonia móvel, ela se insere, né, no Programa Nacional de Melhoria da Cobertura e da Qualidade de Banda Larga Móvel. Então, poderia explicar um pouco para o nosso ouvinte sobre o que se trata o Conecta BR, Conecta Brasil? Conecta BR é uma política pública, né, do Ministério das Comunicações que foi criada justamente visando isso, propiciar a melhoria do sinal, da qualidade do serviço de banda larga móvel, né, que é o serviço de telefonia celular que a gente fala mais de forma, né, mais popular, em todo o país. Então, o que é que ele fez? Tem essa medição de Blitz, que é uma das etapas, e tem outras 2 questões que são estabelecimento de critérios mais altos de qualidade. Então, para dar um exemplo, a qualidade da rede 4G no Brasil, ela era definida uma velocidade de 5 megabits por segundo, qualidade padrão, que a Anatel usava. O Ministério definiu que não é mais 5, tem que ser 10. Então, para ser considerada boa qualidade de uma rede 4G, ela tem que entregar pelo menos 10 megabits por segundo. Ou seja, dobrou. Dobrou, exatamente. O 5 a 10 agora está sendo considerado regular apenas, e não bom, e abaixo de 5 ruim. E aí, como eu falei, dependendo se está regular, se está ruim, a medida vai ser diferente para cada prestadora. Outra questão que foi estabelecida também na política do Ministério é a área de cobertura da cidade. Por quê? Esse percentual foi definido lá nos primeiros leilões de frequência da Anatel, lá da tecnologia lá 2G e 3G, que era considerado que uma cidade está atendida se 80% da sua área urbanizada tivesse coberta, 80%. E naquela época era um parâmetro razoável, porque nem todo mundo usava. Hoje, com todo mundo usando, a gente subiu, então, de 80% para 95% de cobertura na cidade, entendeu? Não dá para ser 100% por questões mesmo físicas, né? Que tem bloqueios de algumas cidades, como morro e etc., que atrapalham, né? Às vezes até um prédio, você tem uma zona de sombra ali, então não consegue ser 100%, mas assim, já subiu de 80% para 95%. Então, naquela questão que você fez uma comparação percentual aí, mozinho, então quando era 80%, você podia ter até 20% da cidade não coberta. Agora você só pode ter 5%. Caiu para 1/4
do que podia não estar coberto. Natália Barros. Puxando um pouquinho agora o assunto para o evento do G20 que está acontecendo aqui na cidade, né? Antes de começar aqui nossa entrevista, a gente estava conversando justamente que o Ministério está participando, o Ministério das Comunicações, o ministro está chegando daqui a pouquinho, amanhã vai ter uma reunião também, né? Um encontro dos ministros. Então, secretário, queria saber, né, que você falasse um pouco sobre esse evento, especificar um pouco mais para o nosso ouvinte entender. Está tendo uma movimentação aqui na cidade, né? A gente está acompanhando, o trânsito também foi alterado por conta dessas reuniões. Fala um pouquinho e qual é a relação também do Ministério das Comunicações com o evento do G20 que está acontecendo aqui em Maceió. Tá bem, maravilha. Então, o G20, a gente está aqui tratando especificamente do grupo de trabalho de economia digital do G20, né? O G20 tem alguns grupos de trabalho. Esse grupo de trabalho de economia digital envolve a participação de 5 ministérios, mas o Ministério das Comunicações é quem preside o grupo como um todo, e aí cada item tem um ministério que coordena. Então a gente tem 4 itens, que são conectividade universal e significativa, que tem a ver com essa qualidade da conexão que a gente está falando, né, que inclusive com a Blitz. Conectividade universal, você levar conexão para todos os cantos do país, para alcançar, né, toda a população brasileira. E a conectividade significativa é que essa conexão seja de qualidade e acessível, que as pessoas tenham condições de pagar por ela, preço justo, né, uma qualidade e dispositivos adequados. Temos outro tema que é governo digital. Esse tema está sendo coordenado pelo MGI, Ministério da Gestão e Inovação. A ministra Esther, inclusive, vai estar aqui também. Então, o nosso ministro das Comunicações é o ministro Celino Filho, que preside o grupo. Vamos ter o MGI, a ministra Esther. Temos também um outro tema, que é integridade da informação e confiança, né, na conexão à internet que a população tem. Isso a gente precisa também melhorar, trabalhar também sempre nesse ponto. Esse é um ponto que está por coordenação da SECOM, que é a Secretaria de Comunicação ligada diretamente à Presidência da República, que também, né, tem status de ministério. E temos um quarto ponto, que é inteligência artificial. A inteligência artificial está sendo coordenada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, a ministra Luciana, que também está aqui. Então, nós teremos 4 ministros, tem o 5º ministério que ajuda a coordenar todos os grupos do G20, é o Ministério das Relações Exteriores, né, o Itamaraty, que trabalha nessas relações internacionais. Então, nós debatemos, essa é a 5ª reunião do grupo de trabalho técnico, 5ª e última, debatemos nesses 3 dias, né, até ontem, para chegar a uma declaração ministerial, que é um compromisso desses países, desses 20 países das maiores economias do mundo, que na verdade são 21, né? O G20 hoje é composto de 21 países. Nós temos mais também 9 países convidados, além dos 21 participando. Então a gente faz uma declaração, um compromisso de melhoria desses parâmetros, né? De criar critérios únicos para esse país, que a gente possa, né, da maneira máxima possível, democratizar o acesso à comunicação nesse país. E aí a gente vai ter amanhã essa declaração, né, sendo assinada por esses ministros do Brasil e dos outros, de todos os países, com esse compromisso aí para os próximos anos. Que bom, né? A gente falar de comunicação democrática e acesso como um todo da população brasileira. Quero agradecer demais a participação do Hermano Tércios aqui no Jornal da Manhã, ele que é secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações, dizer que o Jornal da Manhã está à disposição do Ministério para tratar dessas e de outras temáticas tão importantes. Geograficamente estamos longe, mas através do advento da tecnologia a gente pode se conectar. Até uma forma de testar o sinal aqui do nosso estúdio. É isso aí, podemos nos conectar. E quero deixar um espaço, Tércios, para suas considerações finais. Não, agradecer o convite, é muito importante a gente poder, né, estar conversando com a população, né, através aqui da Jovem Pan, sobre essa Blitz. Não, aproveitar para convidar as pessoas, a gente vai fazer agora, às 11h30 da manhã, essa Blitz, né, que é vamos dizer assim, é o ponto de partida. Lá a gente vai prestar esclarecimentos para a população, para a imprensa. Vai ser agora no Marco dos Corais, aqui em Ponta Verde. Aqui pertinho dos estúdios do Jornal da Manhã. Isso, pertinho. Então, às 11h30 a gente vai estar lá fazendo esses esclarecimentos, mostrando os equipamentos, esclarecendo algum detalhe. Então, por exemplo, acho que faltou eu falar o parâmetro de medição da rede 5G, né? Então a gente está medindo a velocidade da rede 4G, que tem que ser no mínimo 10 megabits por segundo, para a rede 5G já é 100 megabits por segundo, esse parâmetro
de qualidade mínima, né? Então a gente vai fazer essas medições e aguardamos lá a população aqui de Maceió que possa acompanhar lá conosco. Está feito o convite do Hermano Tércios. E para você, ouvinte, muito obrigado pela sua participação, pela sua companhia no dia de hoje. Quero agradecer aqui as minhas companheiras de bancada, Natália Barros, Maria Clara Gomes, o nosso querido Claudio Stone na técnica, o Maílson Franklin, sempre nas ruas de Maceió com Geraldo Salgueiro. Muito obrigado a todos vocês e até amanhã, até o nosso sextou, se Deus quiser. Tchau, tchau, ouvinte. Até amanhã. Você ouviu